Olá, boa tarde para você. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos aqui ao vivo no Pauta Aberta com notícia, informação, serviço para você. Vamos juntos a partir de agora com os destaques desta sexta-feira. Números divulgados hoje pelo IBGE mostram que caiu a renda do brasileiro na pandemia e o rendimento proporcionalmente é o menor registrado desde 2012. Dom Adelar Baruffi, arcebispo de Cascavel, que passou por cirurgia para a retirada de um tumor do cérebro, deixa o hospital em Curitiba para uma nova etapa nesta fase agora de recuperação. O Pauta Aberta também mostra hoje que, em publicação recente da revista Science, um estudo aprofundado revela que a primeira paciente de Covid no planeta era uma vendedora que trabalhava no mercado de animais na China. E nossos repórteres vão à colônia Vitimarsum, no interior do Paraná, e trazem uma reportagem especial que é uma explosão de sabores. Ingrediente principal, a amora. Você não pode perder. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta desta sexta-feira está no ar. A gente começa hoje com uma notícia que há meses vem pesando, no bolso de todos nós. O rendimento médio do brasileiro caiu. É o menor proporcionalmente desde o ano de 2012. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o rendimento médio mensal do brasileiro teve queda recorde em 2020 e atingiu o menor valor desde 2012. Os dados confirmam que este rendimento mensal médio real de todas as fontes no país passou de R$ 2.292 em 2019 para R$ 2.213, já com a inflação descontada. Este recuo corresponde a uma queda de 3,4% e foi generalizada entre a maioria das fontes que compõem a renda do brasileiro. Mas o mais intenso foi observado entre as chamadas outras fontes, que incluem aposentadoria, pensão e aluguéis. Diferente da região norte, que registrou estabilidade do indicador, o Nordeste foi a única região a apresentar aumento, que foi de 1%. Todas as regiões restantes apresentaram recuo. No Sudeste foi de menos 4,7%, no Sul, menos 4,3% e no Centro-Oeste, de menos 3,3%. Não está fácil a situação e faz meses, Faz muito tempo que a gente está sentindo no bolso aí o peso dessa perda aí no nosso rendimento. E no período de tantas incertezas que começou aqui no Brasil em março do ano passado, com a pandemia, caiu o número de casamentos e também o número de nascimentos. Os números dos registros civis no Brasil também são do IBGE e mapeiam, sob diferente ótica, esses outros impactos da pandemia, que trouxeram muitas mudanças no comportamento das pessoas. As lembranças do grande dia enfeitam o álbum da nova família. Mas no caminho até a celebração do casamento, Lorena e Matheus precisaram lidar com o adiamento da cerimônia, marcada inicialmente para 7 de setembro de 2020. A pandemia do coronavírus mudou os planos e trouxe um novo adereço para a festa de casamento, realizada em janeiro de 2021. Essa questão de você falar de uma vida inteira, por mais que seja alguns dias, alguns meses, semanas, ainda assim foi um choque muito grande pra gente. Segundo o IBGE, o número de casamentos no civil em 2020 foi 26% menor que o registrado em 2019. Queda também no número de registros de pessoas nascidas em 2020 em relação a 2019. Uma redução de 4,7%. Por outro lado, o número de mortes em 2020 foi quase 15% maior que em 2019, uma diferença que se aproximou dos 200 mil mortos. Grande parte desses óbitos ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse grupo etário representa mais de 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2020. Mas os dados também reforçam mudanças de comportamento. Uma delas é a idade em que as mulheres têm filhos. No ano 2000, 76% das mulheres que tiveram filhos tinham menos de 30 anos de idade.
Em 2020, esse percentual caiu para 62%. Por outro lado, mais mulheres estão tendo filhos depois dos 30 anos. E neste caso, posso dar o meu exemplo. Tenho 40 anos e estou grávida do primeiro filho. E que venha com muita saúde, né, esse pequenininho. Gente, agora vamos falar de negócios do governo brasileiro. R$ 558.250.000,99. Foi por este valor que a Petrobras arrematou hoje os terminais do Porto de Santos. O martelo foi batido no leilão considerado pelo governo federal o maior leilão portuário dos últimos 20 anos realizado no país. Os terminais do Porto de Santos são estruturados para fazer a movimentação, a armazenagem e distribuição de cargas a granel, líquidos e combustíveis. A previsão é que o investimento seja de R$ 678.300.000, com o arremate para a operação em Santos. No leilão realizado hoje na sede da B3, em São Paulo, a expectativa era que fossem leiloadas 3 áreas portuárias, 2 em Santos e uma no porto de Imbituba, em Santa Catarina. O terminal em Imbituba foi arrematado pela Fertilizante Santa Catarina, representada pelo Banco Itaú. Para a operação no Porto de Santos, em uma outra área, a terceira colocada em negociação hoje, não houve proposta. Neste caso, o governo estuda a realização de nova licitação. Com a negociação feita que garante novas gestões nestes terminais, em Imbituba e Santos, o governo espera R$ 1 bilhão em investimentos privados e espera também a geração de 16 mil novos empregos. Dom Adelar Baruf, arcebispo de Cascavel, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã. Veja a imagem de Dom Adelar neste momento, né? A gente vai rodar agora para você ao vivo. Dom Adelar na saída do hospital. Acompanhe. Estamos deixando o hospital, Dom Adelar está de alta. Dom Adelar? Um abraço a todos. Um abraço a todos, um abraço a todos. E os pedidos, né, de toda a equipe aqui da TV Evangelizar são de orações, né, para a pronta recuperação do arcebispo. Dom Adelar foi internado na semana passada, depois de sofrer um desmaio, né? Ele celebrava uma missa e sofreu esse desmaio. Ele passou por cirurgia na última segunda-feira, dia 15, para a retirada deste tumor no cérebro, né, que foi diagnosticado após os exames médicos, quando aconteceu o desmaio. Será feita agora uma biópsia, onde será identificado se o tumor é maligno ou benigno. Dom Adelar passará por radioterapia e vai ficar em Curitiba durante as próximas semanas para esses procedimentos. Ele fica hospedado na casa de Dom José Antônio Peruso, que é o arcebispo da capital Curitiba. E a nossa equipe de Maringá, que embarcou numa missão para a Amazônia para levar atendimento de saúde a famílias carentes que vivem nas comunidades ribeirinhas, já retornou com muitas lições na bagagem. Profissionais de saúde e missionários participaram de uma missão na Amazônia que levou atendimentos para a população ribeirinha da cidade de Almerim, no estado do Pará, região norte do país. 6 médicos, 4 dentistas e mais 4 missionários partiram de Maringá, noroeste do Paraná, e ficaram 7 dias a bordo do barco Hospital Papa Francisco e no barco Hospital João Paulo II. Denilson Dalef, médico ortopedista da Santa Casa de Maringá, esteve pela segunda vez na missão. Uma experiência de perceber que vale a pena ter esse trabalho, né? Eu fui sozinho, a primeira expedição. Nessa nova expedição nós fomos em 12 pessoas aqui de Maringá. Então, o meu trabalho, eu tenho convicção que estimulou outras pessoas, essas pessoas a estarem junto. Foram mais de 7.400 atendimentos realizados em diferentes especialidades médicas, incluindo 16 cirurgias de pequeno porte e 25 de média complexidade, além de mais de 2.000 exames. Na semana em que esteve na missão, o médico viu de perto uma realidade completamente diferente da que está acostumado no sul do Brasil. Teve uma senhora, 84 anos, né? Ela chegou super ansiosa pela consulta, dizendo que já estava há 10 anos andando com dores no pé. E ela tinha um caroço, um cisto, bem na planta do pé. Então eu fui lá, diagnostiquei, eu percebi que era um cisto sebáceo e já operei.
Então isso aí, você vê 10 anos sofrendo com dor no pé. E aí uma expedição foi resolver o problema. Isso aí para mim foi marcante. A missão na Amazônia foi uma oportunidade de se colocar a serviço daqueles que mais precisam. Todos voltaram para casa com a mala cheia de lições. Esse chamado do Papa, né? Esse desejo do coração dele de que todos nós cristãos sejamos uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas, né? Que vai ao encontro dos necessitados, daqueles que precisam de uma presença, de uma palavra, de um conforto, de um consolo. E foi um pouco o que nós fizemos lá. Um povo de muita garra e de muita fé, né? Aquelas pessoas que nós poderíamos olhar tão debilitadas, carentes em todos os sentidos, mas com uma fé em Deus, com uma experiência do sagrado, do transcendente, que de fato me deixou bem impressionado. E esses serviços, né, que esses profissionais de saúde levam à comunidade ribeirinha no Amazonas também é um exemplo, né, para todos nós. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco a gente mostra que na Semana da Consciência Negra o Senado aprova a proposta que transforma a injúria racial em crime de racismo. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco, 4h48 agora, gente. Uma publicação da revista Science destaca onde teria surgido o primeiro caso de Covid-19, que deu início a esta pandemia que assustou o planeta. O pesquisador cria uma linha do tempo dos primeiros casos conhecidos da Covid-19 na cidade chinesa de Wuhan e identifica que o primeiro caso da doença foi de uma vendedora que trabalhava em um mercado de animais vivos. O virologista americano do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade do Arizona criou um compilado dos casos a partir de várias fontes, como notícias de jornais e informações disponíveis de hospitais. E para ele, os dados são um indício de que o SARS-CoV-2 teve origem animal. Muitas pesquisas nessa linha, né? Tentando descobrir as origens aí da pandemia. E começa no próximo domingo o Enem 2021. Bom, antes das provas, claro, o clima para muitos estudantes é de ansiedade. Difícil essa espera, não é mesmo? E o frio na barriga aumenta na hora da redação. A gente traz para você algumas dicas que podem te ajudar a mandar bem nessa etapa da prova. A redação será no primeiro dia do exame, junto com a prova de linguagens, código e ciências humanas. Todas devem ser feitas em no máximo 5 horas e 30 minutos. Participantes do Enem Digital também fazem a redação em formato impresso. Na redação, os estudantes devem escrever um texto do tipo dissertativo e nele defender um ponto de vista sobre o tema indicado. A avaliação se baseia em 5 competências: domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de outras áreas dentro do texto, habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar conteúdos, conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação e capacidade de elaborar soluções para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada competência exigida na redação do Enem vale 200 pontos. Portanto, quem fizer tudo direitinho ganha 1000, o que é possível sim, que o diga a Isabela, que tirou a nota máxima no último Enem. Nos meus estudos de redação, eu trabalhava com 3 pilares diferentes, né? O primeiro era a parte teórica, dominar a teoria, entender como funcionava a questão da correção por competências. A segunda parte, claro, era a parte prática, manter uma constância, um ritmo durante todo o ano, uma redação por semana, às vezes 2 quando tinha simulados. E o terceiro pilar, análise de redação nota 1000, para a gente conseguir perceber padrões e aplicar esses padrões dentro dos estudos. E a nota 0? Se bobear, pode acontecer. Por exemplo, se o texto não for transcrito pelo participante para a folha de redação, se tiver emendas ou rasuras e não for escrito com caneta de tinta preta. E ainda, se fugir totalmente ao tema, não obedecer ao tipo dissertativo ou argumentativo, apresentar cópia de texto da prova ou texto ilegível e ter menos de 7 linhas.
Quanto aos possíveis temas, este professor arrisca assuntos como cultura do cancelamento da internet e mobilidade urbana. Mas para ele, isso não deve ser motivo de tanta preocupação. O aluno tem que se sentir muito seguro na produção do texto dissertativo argumentativo e também pensar ali nos 5 critérios que eles analisam na prova de redação. Precisa ficar relaxado. E aí, se você tiver muita prática, né, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado. Estão aí dicas importantes e a gente deseja muito boa sorte a todos os participantes. E uma outra informação aos candidatos, que participam do Enem este ano: o estudante que estiver com algum sintoma de Covid-19 não deve fazer a prova, não deve ir aos locais de prova, deve ficar em isolamento de acordo com os protocolos sanitários e pode pedir a reaplicação das provas. É só acessar o link enem.inep.gov.br/participante. Vou repetir o link: enem.inep.gov.br/participante. Um pedido que pode ser feito entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Mais uma vez, boa sorte a todos. E essa Semana da Consciência Negra foi marcada no Senado Federal, em Brasília, pela aprovação de 3 propostas relacionadas a questões raciais. Uma delas passa a considerar injúria racial como crime de racismo. A segunda proposta quer dar ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que, de acordo com registros históricos, foi o maior porto de tráfico de escravos no mundo, quer dar a esse cais o título de Patrimônio Histórico Cultural Afro-Brasileiro. A outra proposta cria o selo Zumbi dos Palmares. Nesta quinta-feira da Semana da Consciência Negra, o primeiro projeto aprovado tipifica injúria racial como crime de racismo, alinhando a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Quando se combate o racismo, se combate a fome. Quando se combate o racismo, se combate a miséria. Quando se combate o racismo, se combate a pobreza. Todos são questões estruturais. Os parlamentares também aprovaram o Cais do Valongo como patrimônio da história cultural afro-brasileira. O sítio arqueológico, que fica na região portuária do Rio de Janeiro e marca a história do tráfico de escravos para o Brasil, é considerado essencial à formação da identidade nacional. Esse texto também segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Preservar o Cais do Valongo é uma obrigação do Estado brasileiro para com a história do regime escravagista, da diáspora africana e da contribuição das pessoas escravizadas para a formação e o desenvolvimento cultural da nossa sociedade. Os vestígios ali existentes clamam por nossa memória, que nunca não esqueçamos desse trágico capítulo da história da humanidade. O plenário aprovou ainda a criação do selo Zumbi dos Palmares. O mérito vai ser entregue aos municípios que adotarem políticas de ações afirmativas para combater o racismo. A proposta segue para a promulgação. É meritória a denominação Zumbi dos Palmares para o selo, pela alusão que faz o líder da resistência do povo africano ao regime da escravidão, vigente em terras brasileiras, e a Palmares, que se refere ao local, hoje a cidade de União dos Palmares, situada no território em que o mais famoso quilombo nacional se localizava. Uma nova ferramenta que indica a previsão do tempo pelos próximos 6 meses começa a levar ajuda importante aos agricultores brasileiros. A novidade foi apresentada para celebrar também o aniversário de 112 anos do Instituto Nacional de Meteorologia. Análise de solo, período de cultivo, compra de insumos. São diversas as variáveis usadas no planejamento de safra. Uma das mais importantes é também a previsão do tempo. Saber se vai chover ou se o período seco vai se prolongar ajuda o produtor rural a tomar decisões mais assertivas e garantir o sucesso do plantio. É o caso desse produtor rural de Nova Mutum, em Mato Grosso. Dá para monitorar também a umidade relativa do ar, a temperatura, ajudando não só no plantio e na colheita, mas principalmente na aplicação de defensivos. Pensando principalmente nesse público e também no planejamento feito para a geração de energia em hidrelétricas e viabilidade do transporte aquaviário, o Instituto Nacional de Meteorologia lançou nesta quinta-feira a previsão climática para os próximos 6 meses. A ideia é mostrar a tendência para o período com base na observação de dados passados e no comportamento da atmosfera. Vai ser um apoio
enorme para o modelo de previsão. A gente está fazendo uma integração do modelo dinâmico, esse feito pelo supercomputador, com o trabalho estatístico feito pelos ótimos meteorologistas do IMET. O lançamento da previsão climática para 6 meses ocorre no aniversário de 112 anos do IMET, organismo considerado essencial. O ouro é a informação meteorológica e aí é a previsão climática antecipada, justamente por quê? Porque é importante para a agricultura, é importante para a sociedade brasileira. Ferramenta nova, importantíssima para os agricultores do país. E a gente continua no campo. A colônia Vitimarsum é muito conhecida no Paraná pela história dos imigrantes europeus, pelo turismo e por uma riquíssima culinária que atrai gente de todos os lugares. Pois a amora é uma das estrelas das receitas que fazem tanto sucesso em Vitimarsum. Faz sucesso nos doces e também em pratos salgados. Nossos repórteres foram até lá para te mostrar as plantações da fruta e a produção das delícias. Ela é pequena no tamanho, mas gigante no sabor. A amora é uma fruta originária da China, cultivada em várias regiões do Brasil. No Paraná, o destaque é para a colônia alemã de Vitimarsum, no município de Palmeira, a 60 quilômetros de Curitiba. Dona Hulda e seu germano que deram início a essa história quando resolveram deixar de lado a produção de leite. O leite era muito defasado, tinha muito problema no preço e a gente tem contas, né? E o leite tem muito gasto. E daí o meu marido teve uma ideia de plantar verduras orgânicas e assim surgiu a ideia de plantar morangos e logo também surgiu a ideia das amoras. Na época, a ideia não foi bem vista. E acharam que ele era um louco, que o que vai fazer cerca num terreno que não tem nada. E o que começou como uma ideia ousada cresceu muito. Hoje a propriedade tem quase 1 hectare de amoras plantadas. E quem vem até aqui pode vivenciar uma experiência inesquecível, colher a fruta e levar para casa. Relembra a infância, né? Relembra na época que eu era criança, que eu no sítio do meu avô colher amora, então eu quis passar essa experiência pro meu filho. É muito bacana, né? A gente ter esse momento só nosso e, segundo ele, a gente vai fazer geleia, muita geleia. Mas a família não ficou só na produção da fruta. Dona Hulda começou a servir refeições e, com o tempo, teve que abrir um restaurante. Coloquei umas mesas, comprei as louças, coloquei lá. E assim comecei a servir almoço, porque daí eles queriam vir aqui para comprar a verdura, comprar a amora, o morango. E é claro que a amora não podia ficar de fora. Ela é a estrela de muitos pratos. A responsável pelas delícias é a filha da Dona Hulda. O restaurante começou a crescer mais e aí eu entrei na cozinha. Me apaixonei pela cozinha e me formei esse ano como chefe de cozinha. Eu fiz o repolho roxo, que é bem típico alemão, com a maçã refogada e a coxa de pato coufi, com a calda de amora, que agrega o salgado com o doce. Fica muito bom. Que delícia, hein? Quantas histórias, quantos sabores, direto de Vitimarsum. E depois dessa deliciosa reportagem, a gente se despede. O Pauta Aberta desta sexta-feira fica por aqui. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira de tarde aqui no Pauta Aberta. Eu espero você. Tchau, tchau.